Você já percebeu seu filho ou filha mais isolado, com menos interesse em coisas que antes adorava fazer? Talvez mais irritado ou triste do que o normal? Muitas vezes, nós adultos atribuímos essas mudanças à fase, ao mau humor ou à birra. Mas e se for algo mais sério? E se for depressão? A verdade é que a depressão na infância e na adolescência existem. Ela é real e é mais comum do que nós imaginamos. E não é falta do que fazer, muito menos frescura. Vamos falar abertamente sobre a depressão em crianças e adolescentes e eu vou te ajudar a identificar os sinais, a entender por que ela acontece e, o mais importante, o que fazer para ajudar quem você ama. Mas, Alisson, o que é essa depressão? A depressão em crianças e adolescentes, ela nem sempre aparece, se manifesta como uma tristeza profunda, que é muito comum da gente ver nos adultos. Às vezes, na criança, ela se esconde atrás de uma irritabilidade, de um isolamento, de uma queda no rendimento escolar e até mesmo em sintomas físicos que vai ao médico e não percebe nada de errado acontecendo fisicamente. Ela é uma doença séria que afeta o humor, que afeta o pensamento e o comportamento. Não é uma escolha, mas um desequilíbrio neuroquímico e psicossocial que precisa de tratamento. Os transtornos de humor, eles estão entre os mais comuns na juventude, afetando uma parcela significativa de crianças e adolescentes. E já para começar, lá vai aqui alguns mitos e eu vou quebrá-los. É só uma fase ruim. Não. Se os sintomas persistirem por semanas, não é só uma fase ruim. Mas a criança, ela não tem problema. Não é verdade. Crianças, elas são sim vulneráveis a problemas de saúde mental. A culpa é dos pais. A depressão, ela é multifatorial e ninguém tem culpa por uma doença, concorda comigo? Aliás, parece raro, mas não é, e nós vamos provar isso aqui. Deixa o seu comentário se você já teve alguém perto de você, alguma criança, algum adolescente com depressão, e conta um pouquinho do seu relato sobre esse caso, tá bom? Então nós vamos começar falando sobre as alterações emocionais. Tristeza persistente é aquela criança que tem um choro frequente, que tem um choro inexplicável, uma criança adolescente que tem uma irritabilidade e raiva acima do normal, ela tem explosões de raiva. E é muito comum os pais perguntarem: meu filho adolescente está muito irritado, pode ser depressão? Pode sim, porque a gente acha que por ser adolescente, por si só já tem que estar irritado, né? E não é verdade isso. Uma outra coisa é que a criança adolescente, ela tem a perda de interesse ou prazer. A gente chama de anedonia. É uma criança que não se diverte mais com os brinquedos, com jogos, não quer mais interação com os amigos, não tem hobbies, principalmente aqueles hobbies que antes ele gostava, deixa de gostar. Outra característica são sentimentos de culpa e inutilidade. Eu sou ruim, ninguém gosta de mim, eu não presto, não sou capaz. São frases que chamam muito a atenção quando se trata de uma possibilidade diagnóstica de depressão na infância, tá bom? E um outro ponto do aspecto emocional é a falta de esperança. É aquela criança com a visão pessimista do futuro, que parece que nada vai ficar bom. Agora nós vamos falar das alterações comportamentais e logo de cara você pode prestar atenção no isolamento social. É aquela criança que evita os amigos, que evita atividades sociais, que prefere ficar isolada no mundo dela. Outra coisa muito comum é a queda no rendimento escolar. Então, a criança tinha até uma nota agradável, razoável, e as notas começam a ficar ruins, começa a cair, começa a apresentar dificuldade de concentração, absenteísmo também é uma característica nessa queda de rendimento. Nós podemos também considerar as mudanças no sono, crianças que dormem demais, que a gente chama de hipersonia, ou crianças que têm insônia. Nós podemos também pensar em sintomas relacionados ao apetite e ao peso. Ou a criança ela come muito mais ou muito menos do que está habituada, né? E aí ela ganha ou ela perde peso fora de uma proporcionalidade esperada para a idade. Outra característica é a fadiga e falta de energia, um cansaço constante, mesmo com aquele sono adequado, em dia, organizado, esse cansaço ele não vai embora de jeito nenhum. E comportamentos de risco, uso de substâncias, automutilação, que são os cortes, é muito comum, a gente vê os adolescentes cortando as coxas para que ninguém veja, na verdade, né, escondendo isso, mas é um hábito comum.
pensamentos ou falas sobre morte ou suicídio, e a gente precisa ter muita atenção a esse sinal. A partir do momento que esses pensamentos são falados sobre morte e suicídio, nós temos que entender o que está acontecendo, tá bom? E um outro aspecto muito importante que nós devemos pensar é sobre os sintomas físicos sem uma causa aparente. Então, por exemplo, dores de cabeça, dores de estômago, dores musculares, e aí você vai no médico, faz toda a investigação e não descobre nada. Não tem absolutamente nada acontecendo fisicamente, mas ela continua sentindo esses sintomas. E lembre-se, você observar um ou outro sinal isolado não representa, não significa que essa pessoa, que essa criança, adolescente tenha depressão. O importante é a persistência desses sintomas, a intensidade e o impacto desses sinais no dia a dia da criança, do adolescente, na vida dele, no funcionamento dessa vida. Meu Deus, Alisson, Deus me livre. E agora? Descobri, me parece que meu filho, meu sobrinho, meu amigo, meu parente tem depressão na infância e adolescência. O que eu tenho que fazer? Então eu vou dar aqui algumas ações práticas, né, e falar sobre como a gente pode buscar essa ajuda, ok? Primeiro, nós devemos conversar abertamente e sem julgamento. Então você precisa criar um ambiente seguro, abordar o assunto com calma, empatia, dizer que você tem percebido algumas mudanças naquela criança e que você está preocupado. Se ela gostaria de conversar sobre o que ela está sentindo, é uma ótima maneira. E algumas frases que a gente tem que evitar nessa conversa. Você não tem motivo para ficar assim, para de drama. Em vez disso, a gente pode falar: eu estou aqui para você, me ajuda a entender o que está acontecendo com você, você não está sozinho, estou aqui do seu lado. Tudo isso, pessoal, ajuda muito uma pessoa que tem depressão, tá bom? Se você teve depressão ou tem depressão, porque ele costuma ser um quadro mais persistente, comenta aqui. Às vezes, quem não vive o que você está vivendo não entende como que é lidar com essa doença, esse aprisionamento, tá bom? Então ajuda as pessoas a entender aqui nos comentários também. E, obviamente, você percebeu que essas características elas são reais, estão acontecendo, são persistentes, têm uma intensidade elevada e está prejudicando a vida dessa criança, adolescente, vamos buscar ajuda. E olha, são vários. Você pode ir no pediatra, no clínico geral, que costuma ser o primeiro contato com o médico que você vai falar sobre essas questões, principalmente por conta dos sintomas físicos que a criança pode apresentar. Depois você pode procurar um psicólogo especializado em infância e adolescente, como é o meu caso, por exemplo, né? A terapia ela é fundamental para ajudar a lidar com os sintomas da depressão e a lidar com esse momento da vida também, né? A terapia ela ajuda a criança, adolescente a entender e a lidar com essas emoções. Nós temos que buscar um psiquiatra infantil do adolescente, né? Porque é essencial para o diagnóstico, se necessário, e para avaliar a necessidade de medicação em casos mais graves. E olha, não hesite, quanto antes o tratamento começar, melhor serão os resultados. Não há vergonha em buscar ajuda para a saúde mental, assim como a gente busca para a nossa saúde física e também para a nossa saúde mental. Às vezes o nosso filho ele precisa desse olhar de mais cuidado para que a gente antecipe, até se for possível, que ele passe por essas situações, tá bom? E nós podemos ter também alguns apoios dentro de casa, por exemplo, rotina. É bom manter uma rotina mais previsível, mais acolhedora, colocar atividades prazerosas, então incentivar sem forçar a criança a fazer atividades, coisas que ela costumava gostar de fazer, tentar retomar isso, né? Manter o nosso ambiente, um ambiente saudável, reduzindo o estresse dentro de casa, fortalecendo os laços com a família, um ambiente tranquilo, que isso é muito importante. E nós precisamos também ter muita paciência e resiliência. O processo de recuperação pode levar tempo, anos, e ela costuma ter altos e baixos. Então você, ai meu Deus, graças a Deus, o meu filho se recuperou do nada, ele tem uma crise. Assim como no adulto. Lembre-se, pais, a depressão é uma doença tratável. Com o apoio certo, o amor da família e a ajuda de um profissional, o seu filho ou sua filha pode ter uma vida muito mais melhor. E você não está sozinho nessa jornada. O importante é estar atento,
ser empático e agir. A saúde mental dos nossos jovens importa e muito. Então, acompanhe o que seu filho faz dia a dia para que a gente não deixe esses sinais se passarem despercebidos, tá bom? E se esse vídeo foi útil para você, por favor, deixe o seu like, compartilhe com outros pais e amigos que podem se beneficiar dessas informações e se inscreva no meu canal para continuar recebendo conteúdo sobre saúde mental, bem-estar infantil e na adolescência, para que a gente possa criar os nossos filhos com muito mais qualidade, ok? Eu vou deixar aqui do lado uma sugestão de um vídeo que você pode aprender um pouquinho mais sobre as nossas crianças e como cuidar melhor delas. Nos vemos então no próximo vídeo. Até breve. Tchau, tchau.